Que a paz, o amor, a alegria de Cristo Jesus esteja com vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá falar de outra guerreira, mais uma guerreira da nossa história bíblica, as guerreiras que Deus usou para fazer grandes feitos, mas que poucos são faladas. Então, é muito falado sobre os homens da Bíblia que fizeram história, mas esquecem das mulheres que também fizeram histórias. Então, nós temos que falar do que está escrito na Bíblia, não somente de um assunto. E como eu vejo muita gente falar do mesmo assunto, eu faço diferente. Para isso que eu vim para ser diferente, eu vim para fazer o que ninguém faz. Ou que fazem, mas fazem pouco, fazem com pouca consistência. Dão pouco crédito para as mulheres e então nós mulheres sofremos muitos preconceitos. Se há preconceito contra a mulher dentro da religião, dentro das igrejas, na sociedade, é por conta de quê? Que ninguém levanta para defender as mulheres ou porque levantam poucas e precisa de mais ajuda. Vamos nos levantar, Déboras, vamos nos levantar, Zíporas, vamos nos levantar, Raquéis, Estés, Rutes, Noemis, Anas e tantas outras mulheres que fizeram histórias maravilhosas na Bíblia. Histórias reais, relatadas por Deus. Então, Zípora. Muito se fala de Moisés, certo? Moisés foi um homem gigante. Mas todos sabem que debaixo não, do lado de todo homem que se torna um gigante de Deus, existe uma gigante de Deus que levantou esse gigante. Uma mulher gigante levanta um homem a ser gigante. Uma mulher gigante leva um homem a ser gigante. Quando o homem tem chamado de Deus, como Moisés, Deus levanta quem? Uma Zípora. Uma Zípora para quê? Para segurar na mão dele, para levantar ele, para fazer o que ele não fez. Por isso que Zípora foi levantada. Muitos conhecem Moisés e a história de Moisés, mas muito pouco se fala sobre o que Zípora fez por Moisés, para que ele conseguisse fazer tudo o que ele fez. O que Zípora fez? Alguém sabe? Vamos começar aqui por Êxodo 2:17. Então, certo dia, quando Moisés estava sentado perto de um poço, elas vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber às ovelhas e às cabras de seu pai. As filhas de Jetro, as 7 filhas de Jetro, vieram ao poço tirar água para dar de beber para as ovelhas e cabras de seu pai. Zípora era pastora, cuidava das ovelhas do seu pai, solteira, e cuidava das ovelhas do seu pai. Estava no poço dando água para as ovelhas do seu pai. Ela e suas 7 irmãs eram pastoras, todas solteiras. Todas pastoras e solteiras no poço. Nossa, Moisés, 7 mulheres na beira de um poço, dando água para ovelhas. Que cena, hein? Difícil a cena para Moisés, escolher só Zípora. Só quis a Zípora. Por que será? Foi coincidência?
ou Deus faz o nosso destino antes mesmo da gente chegar aqui na Terra. A nossa história é escrita antes do nosso nascimento. Somos programados lá no céu. Quando chegamos aqui na Terra, está tudo escrito. Chegou o dia, Zípora lá dando água para as ovelhas e encontrou quem? Moisés. E é uma história muito bonita. Foi difícil Moisés conquistar Zípora, porque ela era pastora, muito brava, tinha uma defesa e um ataque bem forte. Moisés não cuidasse, ele apanhava do cajado, porque ela tinha cajado. Moisés não tinha cajado, mas ela tinha. Moisés encontrou Zípora, ela tinha cajado de pastora e Moisés não tinha. Isso ninguém fala, isso ninguém diz, isso ninguém conta. Mas eu conto. Quando ela estava na beira do poço com seu cajado de pastora, ela encontrou Moisés, que estava fugindo do Egito por matar um egípcio. Ou seja, uma pastora com cajado encontrou um assassino. Quem era melhor nesse momento? Quem era a melhor pessoa ali? Aparentemente, ela era uma mulher de Deus, usada por Deus. E Moisés, um simples fujão, que matou um homem. Então veja o quanto uma mulher levanta um homem e faz um homem ser gigante. Moisés não era ninguém quando ela o conheceu. Ele era apenas um fugitivo que matou um homem, um assassino. Zípora era pastora, liderava suas irmãs. Ela era líder de 6 irmãs pastoras. Zípora liderava 6 irmãs pastoras junto com ela e liderava a casa de seu pai. Casou com Moisés, ensinou o pastoreado para ele, discipulou ele, ensinou tudo que ele aprendeu. Deus levantou Zípora para ensinar tudo que Moisés precisava. Aí ele ganhou um cajado, também virou pastor. E depois, libertador. E lá em Gênesis, Êxodo 4:24. Êxodo 4:24. Chegou o momento mais histórico de Zípora. Foi quando ela salvou Moisés da morte. O grande líder de Israel, libertador, à beira da morte, pelas mãos do próprio Deus, por não ter circuncidado o seu próprio filho, e era lei nesse tempo. Quando ele levou a mão de Deus, por não cumprir esse mandamento, quando ele estava morrendo, Zípora se levantou e sozinha fez todo o trabalho que Moisés deveria ter feito e circuncidou o seu filho, salvando a vida do filho, do marido e da sua família. Será que alguém sabe disso? Zípora vendo o marido morrendo e Deus ali falou para ela o motivo dele estar morrendo, porque ele não falava mais, já estava quase morto. E quando ela descobriu que era por isso, correu e fez todo aquele serviço tão difícil, que era circuncidar um menino. Ela fez tudo isso e salvou a vida de Moisés. Isso tudo antes de chegar no Egito, antes dele ser o grande Moisés libertador. Ele era apenas um assassino e virou um libertador, um dos maiores da Bíblia. Por causa de quem? De uma mulher, uma pastora, que ensinou tudo o que Moisés aprendeu. Uma pastora que salvou a vida do seu marido. Uma pastora que salvou a vida da sua família. Moisés se tornou um gigante, porque o primeiro gigante que ele encontrou foi Zípora, uma gigante que colocou ele a ser o maior gigante libertador de Israel, um dos maiores. Então a lição hoje é: por trás de todo homem gigante próspero, existe uma mulher gigante que fez ele prosperar, que fez ele ser gigante também. Zípora tinha cajado antes de conhecer Moisés. E foi Zípora que fez Moisés ter aquele cajado, porque foi Deus que levantou ela. Deus levantou Zípora.